Bem, como eu falei, eu precisando fazer um vídeo relativo à engenharia de software, né, para tentar ajudar tanto quem é cientista da computação como quem não é. Aí eu tava na aula ontem do mestrado especial de engenharia de software e anotei a pesquinha desse vídeo, que espero que fique pequeno, né? Nunca fica. Então, bora tratar algumas questões aqui. Rapaz, eu quase fiz uma besteira aqui. Eu fico pelado no quarto, né? Aí não ligo o ventilador, fico normal aqui, não sinto calor ainda. Tomara que não sinta. E aí eu queria botar a camisa e ficar sem o short, né? Ninguém perceberia, tô filmando o rosto. Aí eu tive um arrepio na coluna aqui. Eu falei, pô, se eu fizer esse vídeo aqui só com a camisa, e com certeza eu teria uma morte prematura em breve aí. Então eu recomendo a vocês que ficam pelados em casa, quando fizerem vídeo, não bote o short, a calça e a camisa, viu? Para evitarem mortes prematuras. Vamos lá. Engenharia de software, né? Eu fiz alguma pesquinha aqui, provavelmente precisa de mais alguma coisa, a gente desenvolve durante o vídeo. Olha, meu trampo aqui na internet... Ai, desgrama! Ó, miau. Meu trampo aqui na internet relativo à engenharia de software, ele não tem como objetivo simplesmente eu ajudar esse cientista da computação. Por quê? Não temos cientista da computação suficientemente no mercado para trabalhar como engenheiro de software, e nem todos têm esse interesse nem gosto. Eles têm outros interesses. Academia e tal, faculdade, né? Pesquisa. Então você não tem suficiente no mercado. A personalidade ciência da computação, cientista da computação, é a personalidade mais rara. A maioria das pessoas passa a vida e não conhece nenhum cientista da computação. Então meu objetivo aqui é sempre passar de uma maneira que pessoas que estão suprindo o cargo de engenheiro de software possam exercerem melhor essa função. Como engenheiro de software, lembrando que o engenheiro de software ele é um gestor. Então, no mínimo, ele é um gestor de equipe e de projeto. Que, na verdade, o cargo de engenheiro de software, como eu pretendo tratar aqui, ele extrapola o escopo de gestor de projeto e equipe, como eu trataria aqui nessa questão. Começa logo por essa parte para não esquecer, porque a pesca está muito pobre, tem muita pouca coisa aqui, posso esquecer. Vamos lá, qual o problema principal que a gente encontra em fábricas de software, seja lá qual for a natureza, encomendas de software a equipes de empresas que tem equipe de programadores, gestores, projetistas e tal, arquitetos? É o que? Infelizmente, os donos dessas empresas, os responsáveis por certas decisões que estão abaixo do engenheiro de software, que estão acima do engenheiro de software. Lembrando, o engenheiro de software, se ele for cientista da computação, ele deve estar sempre na tomada de decisão geral, topo de uma empresa. Ele tem as melhores decisões, ou as melhores influências, ou análises, deduções possíveis para a empresa se desenvolver, né? Ele é muito ético e muito inteligente, muito capaz. Claro que não se deve de forma alguma atribuir todas as responsabilidades de decisões a ele, se não for necessário. E existe de fato uma situação que todo mundo que trabalha com a gestão não está no cargo, ou viajou, ou por algum motivo aconteceu alguma coisa e está o engenheiro de software sozinho, ele tem que se virar. Faz parte do trampo de ciência da computação, é sofrer, se lascar e resolver o pepino. Mas não se deve de forma alguma deixar tudo sobre ele. Se não for, claro que existem situações, não é uma regra engessada. Pode ser de fato que o dono queira se livrar de certas sobrecargas da vida dele, e ele quer deixar aquele cientista da computação tomando certas decisões, e eu já vi isso acontecer. Então, vamos lá. Qual a questão? Acontece muito de empresas que vendem software por encomenda, ou fábrica de software, sei lá como seria chamar. Não é o autônomo. Embora o autônomo normalmente não tenha
Normalmente não tem certas qualificações. Pô, pepino de novo. Então vamos lá. O que acontece? Acontece muito de certas empresas terem como princípio colocarem um paquerador para abordar o cliente. Um paquerador, um puxa-saco, é um paquerador, né? Então eles botam o paquerador para lidar com o cliente e conquistando o cliente, paquerando ele, para ele de fato fazer o contrato de encomenda de software. E infelizmente colocam esse cara como o levantador de requisitos, o criador de requisitos. E esse cara paquerador nunca é qualificado para isso aí, nunca é um engenheiro de software. Engenheiro de software não trabalha dessa forma, sendo cientista da computação. Ou não, se ele for inteligente e ético, ele não será um engenheiro de software, mas ele é como se fosse um engenheiro de software júnior. Se ele for um engenheiro de software júnior, que eu estou tentando também qualificar aqui, beleza, ele também não fará certas coisas. E se for um cientista da computação, que é um engenheiro de software top, não faz certas coisas. Esse processo de botar um paquerador para estar conversando com o cliente, muitas vezes o paquerador é mau caráter, não posso dizer que são todos, que acaba dando em cima de fato de uma cliente, de uma filha e por aí vai. Ele acaba levantando os requisitos completamente errado, tudo errado, faz tudo errado ali. E isso atrasa o processo de projetar o software, compilar, testar o software, codificar tudo, atrapalha tudo, sai tudo errado. E a única forma de você mitigar, mas não resolver isso aí, diminuir custo de tempo, financeiro, tudo mais. E lembre que é desperdício de mão de obra, porque quando você tem uma encomenda de um software que você consegue fabricar em uma semana, um mês, 3 meses, e você, devido ter um paquerador, uma gestão errada, uma falta de gestão, na verdade não existe gestão errada, existe falta de gestão. Você bota um paquerador que atrasa esse projeto para 1 ano, 2, 3, você está desperdiçando sua mão de obra e tudo mais. E você acaba ficando queimado no mercado, acaba tendo menos clientela, você não se desenvolve, não tem como investir, não tem como crescer, é só problema. E um dos assuntos aqui eu quero tratar porque o professor na sala de aula ontem estava tratando de um dos problemas, né, que é falta de gestão na parte de projeto e codificação. Eu esqueci o nome que ele falou, os custos para você, devido a você fazer merda. Sou péssimo para decorar, cara, é uma merda. Me lasquei muito na escola porque não decorava. Eu entendia, mas não decorava. Então vamos lá. Quando você bota esse paquerador e ele levanta tudo errado, que quem deveria estar fazendo o levantamento é o engenheiro de software, né? Pô, cara, bote uma mulher bonita, uma mulher loura lá, sei lá, do peitão, do bundão, lá de biquíni para o cara ver, porra, mas não atrapalhe o projeto. Ou bote, sei lá, um cara bonitão lá pra paquerar, sei lá, brother, eu não sei. Embora isso deva atrapalhar, eu acredito, em ambiente de trabalho. E claro que o paquerador atrapalha. Mas assim, quando você bota um engenheiro de software, que ele entende de software, entende de projeto, entende de pensamento, ele é um cara inteligente, e ele consegue extrair inicialmente ali o problema e gerar uma solução, e o processo já começar a ser feito rapidamente, você tem produção, você tem qualidade, você tem um custo menor de tempo, de dinheiro e tudo mais. E isso faz você produzir cada vez mais, ficar melhor no mercado, mais bem visto, investir, aumentar, seja lá qual for o tipo de investimento que seja necessário, que você queira fazer naquela empresa. Mão de obra, espaço, recurso, o que for, algum tipo de recurso. Lembrando que existem recursos materiais e imateriais. Por exemplo, você aprender algo que lhe qualifica para fazer um software mais avançado, mais complexo, é um recurso imaterial, ninguém tem acesso, ninguém toca conhecimento. Então, quando trato de recurso, é independente de ser material ou imaterial. Então, o paquerador é exatamente quem sabota o multiverso de software e fabricação de software há muitos anos. Muitos anos, é o paquerador, ou a paqueradora. Normalmente homem, nesse caso aí. Esse é o processo inicial que dá problema. Vamos lá, eu comecei aqui o trampo, a lista de elementos humanos, problemas.
a gente tratou a questão do paquerador, né? Que é o sabotador, consciente ou inconsciente. É o garganteiro. Eu botei aqui elementos humanos, então bora tratar disso aqui. Elementos humanos. Nos elementos humanos tem o cliente, que muitas vezes pode estar traumatizado, pode estar preocupado, pode ser um cara capacitado e responsável. Aí, entrando na questão da empresa, digamos que você não tem paquerador. Você tem uma pessoa que lida com o cliente para poder fazer levantamento de requisitos, que deve ser um engenheiro de software, um projetista, um arquiteto de software, um cara qualificado, ou júnior ou top, contanto que se for júnior, seja de fato um júnior, um cara top. Ele pode ganhar como sênior, como master, o que fosse lá, como é que chama, eu não lembro, mas ele será júnior sempre. E ele pode se qualificar cada vez mais e ser uma ferramenta brutal para a empresa, contanto que ele tenha como investir em si mesmo e a empresa tenha como investir nele. Ele aprender, como eu estou ajudando aqui. Então, abaixo disso, dos gestores do projeto, que normalmente são engenheiros de software, arquitetos de software, projetistas, a gente tem os programadores, os codificadores, que são pessoas que, basicamente, em engenharia de software, os programadores são os filhos dos projetistas. Eles são literalmente os filhos do projetista, crianças. Eu tô trabalhando, bro, do que é? Tô não. Ou é cada uma, brother. Então o que acontece? Então o que acontece é o seguinte. Tentar voltar aqui. Os programadores são os filhos dos projetistas. Em engenharia de software, porra, toda hora uma dor de cabeça, brother. Pera aí, essa porra, viu? Quer se picar, sai. Volte depois aí quando quiser. Toda hora um pepino. Vamos lá. Eles são os filhos dos projetistas. Em engenharia de software, dentro existe o produto que sai da empresa, existe o conteúdo intelectual que pertence à empresa, o cliente, que é um dos que chama de stakeholders, não sei como chama, não gosto de termos em inglês, eu gosto de falar em português, não tenho essas viadagens, não tenho frescura, não sou snob. A palavra é em português, se você sabe mesmo, então fale. E dentro desse processo, desse núcleo, que às vezes tem alguns gestores que tem uma equipe grande, que é subdividida em equipes diferentes para projetos diferentes, ou um projeto inteiro, existem dinâmicas ali dentro. Em engenharia de software, o que existe de principal ali é a evolução, né? Se de fato existe uma engenharia de software ali, de fato profissional, e principalmente se for engenharia de software de metodologias ágeis, os programadores têm que estarem sendo orientados pelos pais deles, pelos gestores, o tempo todo. Claro, assim é dinâmico, depende da situação, depende da demanda, e eles têm que estar em processo de evolução, porque eles não sabem fazer isso sozinhos. Poucos acabam aprendendo bem o mecanismo e saem. Mesmo assim, há uma necessidade de educação, tanto é que eu tô aqui fazendo esse vídeo, tendo um bocado de coisa para fazer e descansar. Então vamos lá. Nesse processo, o engenheiro de software tem a sensibilidade, a qualificação de estar vendo a demanda dos programadores e sabendo orientar eles ali de todas as formas possíveis, até chegar ao ponto de qualificar eles para eles se ajudarem entre si, tornando o processo mais rápido, mais profundo, mais dinâmico, criando uma coesão, uma equipe de fato amigável, que tem uma amizade entre si, que é o ideal, e ficar uma empresa madura, profissional, né? Tem um termo que usa na internet, esqueci, que se lasque. Então, os programadores, não imagine que os programadores chegam perfeitos lá. Você encontrará programadores com traumas, todo tipo de trauma, como o professor falou ontem, de outras empresas, de família. São pessoas que o engenheiro de software tem que identificar que ele está muito incubado em si mesmo, ele está muito
prendido em si mesmo, não está se comunicando direito, ele tem medo de falar as coisas, são pessoas... Então, no processo, dentro do multiverso de engenharia de software, a psicoterapia é fundamental, faz parte do processo evolutivo. Psicoterapia é evolução. Você só se cura de uma doença mental se você evoluir e ficar acima dela, melhor que ela, e destruir ela. E dentro da estufa, né, da fazenda de engenharia de software, o engenheiro de software tem que ser qualificado para identificar esses sofrimentos, essas dores nos programadores e ajudar eles a se curarem, se libertarem, botarem para fora, que é de fato o objetivo principal do brainstorm. O brainstorm é um mecanismo para poder fazer as pessoas se libertarem, se soltarem ali, desenvolverem segurança, se sentirem em um ambiente seguro, confortável e evoluírem e desenvolverem sua mente ali, se curarem. Deve-se ter brainstorm só com essa finalidade de terapia, não de expor ideias. Lembrando que o brainstorm tem que ser saudável e organizado. Não é para todo mundo falar o tempo todo, porque aí não produz nada, ninguém entende nada. De fato, tem que forçar todo mundo a falar de alguma forma e todo mundo ouvir. Bagunça só piora. Não, bagunça não faz parte de engenharia de software. Se você está passando por processo de reuniões de brainstorm bagunçada com todo mundo falando, não está funcionando. Como eu falei no outro vídeo, o processo de engenharia de software, como de metodologias ágeis, é um mecanismo orgânico da natureza. Ele evolui. Você criar mecanismos numa sala de reunião, botar etapas, etc., e deixar rodar sozinho, não tá funcionando. Muitas vezes tô perdendo tempo, a galera tá se chateando ali, não tá resolvendo nada. O processo de metodologias ágeis ou de engenharia de software com reunião e evoluções, ele é um processo que é um diálogo, uma evolução, identificação de problemas, soluções, problemas das diversas formas, humanas, até problemas de software, problemas pessoais. O engenheiro de software pode criar qualquer tipo de mecanismo para poder desobrecarregar ou premiar a equipe, seja lá quem for, uma viagem, um passeio, um shopping, um almoço. Propostas devem serem feitas caso queiram ficarem até de madrugada para solucionar o problema ou terem um feriado maior. Tudo isso é envolvido porque o processo de engenharia de software é humanístico. Lida-se com o humano e tem que ser o mais delicado, o mais sensível, o mais suave possível, porque lida com estresse, sobrecarga, pressão e prazo. Então, como estamos tratando com projetos caríssimos, importantíssimos para empresas que lidam com clientes que precisam daquele serviço e tem que fazer o mais rápido possível, fazendo da forma correta como eu estou falando, o que acontece? Esse processo tem que desenvolver mecanismos que agradem a equipe de alguma forma, parar ali. Não é simplesmente você criar uma sala e botar brinquedo. Isso aí pode não resolver nada. Botar brinquedo ali pode até piorar. Porque se você pega um programador que está sobrecarregado, que está cansado, estressado ou preocupado, e você bota para ele estar resolvendo cubo mágico, Lego e etc., é mais um processo de estresse, sobrecarga, muitas vezes de ansiedade e um problema que você não pode não ter identificado nele de autoafirmação. Muita gente que mexe com Lego, cubo mágico, etc., faz ali como um processo de autoafirmação. Ele faz para se considerar inteligente, etc e tal, ou por narcisismo ou por trauma. Como eu falei, esses processos devem ser identificados porque o processo de engenharia de software, o organismo de engenharia de software interno, deve ser um processo de cura e evolução. Acabou. Engenharia de software é isso. Beleza? Pai e filhos. Tranquilo? Pronto. Essa é a parte humana. Questão de chefes. O chefe, acontece do chefe não saber nada sobre engenharia de software e fábrica de software. Ele só é dono da empresa e trabalha na parte superior que não lida de fato com um problema, com um produto, a equipe. E isso é muito complicado, porque as decisões são tomadas erradas, como a questão de contratar um paquerador. Ele foi convencido disso aí e pensa que funciona, e ele não consegue enxergar que só está gerando problema, prejuízo e queimando o filme da empresa. Nesse caso aí, o vídeo já tem 20 minutos, só para aí, cara. Eu tenho um problema para resolver. Nesse caso aí, cabe ao engenheiro de software, ao projetista, arquiteto, o que for, extremamente qualificado, de estar tendo diálogos e reuniões e conversas, seja lá no restaurante ou na sala dos chefes, para ele saber, ele conhecer e saber o produto, o serviço
a empresa que ele é dono e que ele gere ali. Não tem outra forma se não for engenheiro de software, uma pessoa qualificada para poder ir qualificando, explicando. Porque o engenheiro de software, o cientista da computação é um psicoterapeuta júnior. Ele lida com o pensamento alheio de cliente, de chefe, de filho. E ele trabalha ali aquele mecanismo ali na mente dele para poder haver processos evolutivos, curas e melhoras. Então o chefe muitas vezes não sabe o que está fazendo, não sabe o que está rolando. Às vezes nem maldade é. Bem, aqui eu entro no que o professor falou ontem sobre custos de decisões erradas em engenharia de software. Ele falou a questão de você... Eu esqueci o termo. De você não fazer certas coisas no projeto. Isso custa caro. Bora começar com codificação. E a gente entra em documentação. Para a empresa de software evoluir e produzir cada vez mais e melhor, ele tem que ter códigos de qualidade e legíveis, inteligíveis, intuitivos, com nomes de classes, funções, métodos, variáveis que todo mundo entenda. E isso requer um cuidado, uma atenção. E esses códigos às vezes já estão quase no limite ou no limite da qualidade, ou devem serem melhorados na sequência, nos usos, com o passar do tempo, refinados, tem mais eficiência e mais eficácia. Quando a equipe não se dedica a fazerem códigos legíveis e inteligíveis, aqueles códigos se tornam inutilizados, porque o tempo passa. E quando você pega aqueles códigos, ninguém entende mais aquele código, vira lixo. E com o acúmulo desses lixos, ninguém nunca mais quer entrar no que chamam de repositórios, né? No banco de dados de código para procurar e perder tempo com isso aí. Então a empresa nunca vai para frente, nunca se desenvolve, nunca anda rápida, nunca se qualifica, nunca é bem vista no mercado. Né? Você tem sempre que fazer praticamente tudo do zero, sempre com muito esforço, dedicação, estresse, sobrecarga, perda de dinheiro, tempo, tudo fica extremamente caro e difícil. O código tem que ser legível, tem que ser inteligente, ele pode não estar perfeito porque não tem tempo, a gente melhora depois sem problema nenhum. No momento certo virá, a gente dá um jeito. Então, a qualidade do código, do texto, é fundamental para o reaproveitamento dos códigos. Para a equipe atual ou equipes futuras. Ou equipes que não fazem parte daquele projeto, mas fazem parte da empresa. Senão você não consegue reaproveitar o código e só piora a situação. E isso faz parte da documentação. A documentação, ela entra nesse mesmo processo de qualidade. Na documentação, não se deve de forma alguma aumentar muito a documentação. A documentação tem que ser sintética, simples e clara. Então vamos dizer, eu fiz um projeto com a equipe de 10 funções, né? 10 classes orientado a objeto. Cada classe, suponhamos que são 10 classes com 10 métodos. Então temos 100 métodos, né? 10 classes com 100 métodos. E a classe principal. Então basicamente temos 11 classes sendo orientado a objeto. Observe que, digamos que escrevemos o código todo perfeitinho, bonitinho, legível, todo mundo entende. 90% de possibilidade de entendimento por qualquer um. 90%. Na documentação, ela não deve ser um livro a documentação. A documentação deve ser simples. Classe principal, ela faz isso. E toda vez que você evoluir aquelas classes, você deve apagar totalmente o que foi escrito antes, porque não é mais válido. Deve ser atualizado a informação para a classe mais nova, sendo classe principal, explicando o que ela faz, sendo sintético. A classe principal ela é para tal projeto, ela faz tal coisa, ela tem tais classes internas que fazem isso, aquilo. E quando você for descrever cada classe, você fala: essa classe ela tem tal finalidade com tais métodos e faz isso. Tem que ser fácil, simples e rápido, que todo mundo pegue e entenda, tire sua dúvida, melhore o código ou não e resolvido. Documentação não pode ser grande, não pode ser complicada.
Documentação tem que ser uma coisa que todo mundo tenha conforto, interesse em pegar, ler aquilo ali e resolver rapidamente. Senão a documentação fica inutilizada, você empilha documentações, quilômetros de documentações, ninguém usa, não serve para nada. A documentação não pode de forma alguma ser acumulativa, ela tem que ser evolutiva e as etapas anteriores devem serem apagadas. Não tem jeito. Então, a documentação tem que ser super simples e sintética. Temos tais bibliotecas, tais variáveis, tais classes. As classes fazem isso, as bibliotecas fazem isso, as variáveis fazem isso aqui. As variáveis tem que ter o nome do que elas fazem, direitinho as variáveis, o nome certinho, para todo mundo utilizar. Inglês, alemão, japonês, português, o que for. Os métodos, tudo tem que ser explicado de forma sintética e simples que todo mundo olhe. E outra coisa, existem empresas que são pequenas, de fábrica de software, não cresceram devido exatamente falta de metodologia, de ciência, de didática, de ética. E muitas vezes tem uma impressora. É uma impressora laser lá massa que imprime 5.000 folhas em preto e branco. E dificilmente você encontra uma empresa dessa que tem impressora A3, A2, A1 para imprimir projeto. Estou dizendo isso porque normalmente essas empresas têm uma parede parada lá. E os projetos são grandes, como eu falei, eu peguei um projeto pequeno de 10 classes com 10 métodos dentro. E é interessante você usar um software como o Evice de PDF, e o F do PDF, ele consegue pegar um projeto grande, uma imagem grande, uma imagem grande e dividir em vários papéis ofícios. E aí você manda o Evice imprimir aquele projeto em 10 papéis ofícios e tal que for, e você pode colar na parede, né? Prender na parede o projeto grande que todo mundo possa ir lá consultar, porque muitas vezes não fica confortável, não é possível você imprimir aquele projeto todo em um papel ofício e botar na mesa de cada um. Normalmente o ideal é você botar na parede o projeto grande impresso, né? Aquela impressora que está lá parada, grande, com 4 folhas, 9 folhas, enfim, um projeto grande lá, normalmente formando um quadrado. E aí você bota lá e entrega a cada um da equipe sua parte. E todo mundo pode consultar e olhar na parede, você tendo colocado um quadro ou não, aquele projeto lá, sem problema nenhum. Existe software para você usar impressora pequena como se fosse uma impressora de outdoor, sem problema nenhum, como o próprio Evice de PDF. Aí a gente entra na questão, eu tentaria anotar aqui para fazer um vídeo depois sobre segurança empresarial, que faz parte também da questão da gestão de engenharia de software, mas não faz parte do processo aqui. Embora a segurança em uma engenharia de software, uma fábrica de software, seja fundamental, porque a questão que tem informações de cliente, né, o software do cliente e coisas da empresa que pode levar a empresa à falência. Então, o ideal é o quê? Em questão de engenharia de software, empresa de software, todos, resumindo a história, a questão de segurança, que não deveria falar disso aí. Como se trabalha com texto, não há motivo dos computadores dos programadores terem Windows. O ideal é ter Linux, ok? Para todo mundo trabalhar no conforto. Você pega um computador antigo, DDR1 lá, antigo, e você bota um Linux e trabalha com texto lá, tá voando. Não precisa estar gastando dinheiro, computador todo ano, encarecendo o projeto, atrasando o lado. Porque alguém tem que pagar isso aí. Porque tá usando Windows, não há necessidade. Então, não tô mandando ninguém comprar um computador antigo, mas às vezes tem vários computadores parados lá que dá para resolver muito problema botando Linux. Meta um Gedit, um editor de texto, todo mundo programa lá e manda para o testador, bota computador específico de compilação e testa lá, Windows ou Linux. Fica um computador leve, seguro e tudo mais, com Linux. É o ideal. A não ser que o programador ele seja mesmo o próprio testador e tal. Ele pode testar no Linux, testar no Windows. Ele pode ter um Linux com acesso à internet, compilar no Linux, ou entrar no Windows que não tem internet, fazer a compilação, testar lá também. Então, essa é a parte, já que eles são formados, não há dificuldade de usarem Linux. E aí a gente entrando por vídeo até 30 minutos, brother. Enfim, engenharia de software, né? Já quando você trata de computadores de chefia, pessoas que não são engenheiros de software, não tem tanto cuidado com o que usa, embora muitos sejam bons no uso do computador Windows, e a gente também trabalha com funcionários que lidam com
com atendimento, etc e tal. Outras áreas fora da equipe de engenharia de software devem ser Linux, né? Porque para evitar questão de invasão, problema, extorsão e tudo mais. Lembrando que essa questão de problemas que acontecem de extorsão e sabotagem e invasão, 100% das vezes que acontece de dentro da empresa, não de fora. Não existe esse negócio de hacker do lado de fora invadir. E quando você trabalha com Linux, você zera essa questão aí de invasão, porque você não clica um link no e-mail, por exemplo, e existe uma sabotagem ali. Por quê? Quem estudou sistema operacional de verdade sabe que um sistema operacional é um conjunto de milhares de softwares. Cada software desse é feito para dar suporte a um outro tipo de software. Então, por exemplo, eu crio um software que é feito para o áudio sair no computador. Então, eu dou suporte para programas de terceiros, como Audacity, os VLC, possam serem criados e tocar uma música. E de vídeo é a mesma coisa, de mostrar imagem, editar imagem. São softwares dentro do sistema operacional que são base para empresas, outras empresas ou a dona do sistema operacional projetarem e criarem softwares e fazerem seu serviço de tocar música, tocar vídeo, editar vídeo, imagem, navegar. Então não existe programa independente. O sistema operacional dá suporte a tudo. No caso do Windows, ele é feito com vários softwares lá que dá suporte a vários tipos de crime, como questão de vírus. Isso é do Windows. E o Linux não é feito de forma alguma com nenhum software no núcleo dele lá, nenhum software que dê suporte à invasão ou problemas com vírus. Ele não dá suporte a vírus. Para o vírus rodar em um computador, você no sistema operacional tem que ter softwares que dê suporte à execução do vírus. O vírus é um software específico, seja lá qual for a natureza. Vírus é vírus, independente da natureza. Não quero saber de gente que quer dar uma de entendido, de dizer que tem vírus, tem malware, tem não sei o que, e nunca projetou nada. Entendeu? Fica em seu lugar aí. O que não falta é palpiteiro. Vírus é vírus e acabou. Pronto. Então, o objetivo é que pelo menos os funcionários que não são engenheiros de software, não são programadores, tenham acesso a usar um programa de qualidade como o Linux, com conforto, que acesse sua coisa, bote seu WhatsApp, acesse família, o mínimo de conforto ali, contanto que ele trabalhe correto e ele possa fazer o que ele quiser ali, até mesmo denunciar. Ele recebe e-mail com segurança, clica, já procura a gestão, fala: ó, cara, estou recebendo e-mail de fulano, de cicrano que tentando invadir aqui, como é que a gente faz aqui? Denuncia, chama a polícia, procura o estado, bloqueia. Então o Linux lhe dá esse conforto de você poder acessar qualquer tipo de e-mail, qualquer tipo de informação, se precaver, se proteger e denunciar, porque ele não dá suporte à execução de vírus, beleza? Se disseram, eu botei uma aposta na internet: traga seu pendrive aqui com todos os vírus do mundo. Se não executar o vírus aqui no computador, você tem um pouquinho de... Eu conecto aqui, você pode clicar no vírus que você quiser aqui. Se eu ganhar, você me dá um Lamborghini. Não apareceu um. Eu daria meu computador, que vale bem menos que uma Lamborghini, mas ninguém apareceu, né? Por que será? Porque cai difamação e calúnia, né? Sobre o Linux. Pronto, falei um pouco de segurança, beleza? Basicamente, empresas, mesmo que não seja de engenharia de software, que não precise de programa específico de Windows, trabalha com e-mail, web, coisas que dependem de navegador, depende de coisas que, independente do sistema operacional, deveriam trabalhar só com Linux, aqueles setores, só Linux. E trabalhar daquela forma, receber um e-mail e tal, de tentativa de invasão. Sempre a invasão acontece de dentro para fora. Vacilo de funcionário. Isso eliminaria quase 100% dos problemas. Você pega uma CIA, há uma necessidade de 90% da CIA ter Windows? Uma necessidade. Web, compra, venda, loja. E aí você acaba gerando assédio nos funcionários, porque você pressiona eles a não usarem de outras formas ali. Tomarem muito cuidado e pessoas que não são qualificadas, muitas vezes pessoas que nunca usaram um computador. E o Linux, ele é organizado, ele tem seção de software de internet, de tudo. E você daria um conforto, em vez de você usar um Windows que é bagunçado, difícil de utilizar. Não se ensina computador para criança com Windows, porque é difícil, é bagunçado, não aprende nada, só decora. O Linux ele entende, ele sempre teve inteligências artificiais, adaptativas. Tudo é descrito lá. E você dá conforto e segurança para os funcionários, e eles colaborarem com a segurança
da empresa, coisa que se você usar o Windows, ele nunca colaborará com a segurança, ele sempre estará com medo, sempre será assediado, preocupado, e com o Linux ele pode lhe ajudar nesses problemas, né? E o computador dura mais, não precisa comprar computador caro, muitas vezes tem computador parado aí, ajuda na segurança, desempenho, qualidade, a bateria do computador dura mais com Linux, por aí vai. Pronto, infelizmente tive que falar de segurança. Qualidade de código falamos, para reaproveitamento. A documentação, a qualidade, a simplicidade do código. Muitas vezes um software grande com 1, 2, 3 páginas está tudo certo. Às vezes um pouco mais, mas assim, tranquilo. Claro que você muitas vezes tem você pega classes, funções, e você já arquiva em documentações e banco de dados específicos. É sempre bom você ter banco de dados em uma empresa que você separe os softwares por especificidade. Então, você tem o software completo lá, mas você pega as classes que você usou para funções específicas. Essa classe aqui faz cálculos, essa classe faz impressões disso, daquilo e tal, e você cria banco de dados com pastas só para aquele tipo de código. Então, eu tenho uma pasta só para classes que calculam, classes que imprimem, classes que analisam, classes de banco de dados. E aí, o processo de acesso e atualização, correção e tudo mais se torna muito mais fácil, mais simples e melhor. Organização é tudo. Já falamos do brainstorm, né? O brainstorm é um processo tanto de terapêutico, né? De você libertar a pessoa de traumas dentro de casa ou de outras empresas, de criatividade, como um processo de produtividade interno, né? Todo mundo tem que expor sua ideia, os problemas que enfrenta, ajudar a colaborar com as dificuldades alheias dos colegas, né, para aumentar a produtividade, gerar confiança, entrosamento, confiabilidade, amizade, gerar muitas vezes um almoçozinho, depois uma visita, um passeio, uma viagem. Então o brainstorm é feito para isso, com organização, cada um fala uma pessoa de cada vez, com organização, com disciplina, com respeito à educação, certo? Brainstorm não é bagunça, engenharia de software não é bagunça, empresa não é bagunça, é coisa séria. Psicoterapia é coisa séria. É a vida da pessoa. Eu botei metodologias aqui, mas metodologias ágeis. Como eu falei, a metodologia ágil ela não funciona por si só. Você criar um dia de reunião, outro dia de brainstorm e deixar lá rolar, porque muitas vezes é perda de tempo. É um mecanismo vivo que os programadores devem entenderem que é um processo evolutivo de entendimento, de entrosamento, para poder ter um mecanismo de entrosamento entre eles, de evolução, de aprendizado, de confiança, sendo gerido por um gestor, um engenheiro de software, um cientista da computação de preferência, mas não precisa ser, se o engenheiro de software for um júnior bom, e trabalhar aquele mecanismo ali evolutivo. Esses processos de reunião e tudo mais não devem ser engessadas. Digamos que teve um brainstorm na segunda-feira, hoje é sexta, e é toda segunda. A gente teve uma ideia de ter um brainstorm hoje, tem um brainstorm, é um organismo vivo, dinâmico. Você pode criar algumas regras para sua metodologia de engenharia de software, como metodologias ágeis, mas deve ser dinâmico. Se alguém tiver uma ideia, uma necessidade de ter algum tipo de reunião ou um brainstorm, o que for, em um dia diferente, e aquilo seja possível, deve ser feito. É um organismo vivo, é um processo dinâmico que tem que produzir. De maneira que também que o programador, o codificador, o funcionário que está sobrecarregado, que está mal, ele deve expor aquilo ali ao engenheiro de software, para identificar se é verdade ou não, que tem muito mentiroso também. Compartilhar amizade, experiência de vida, descanso, recuperação, e ver de fato se aquilo mesmo ou não é mentira. Tem muito mentiroso, e a pessoa se curar, melhorar, evoluir, ter confiança, ele se sentir confortável para falar. Então a engenharia de software é um mecanismo orgânico, biológico, de evolução e aprendizado, e produtividade e cura. As reuniões, né, tem que ser dinâmicas, anotei aqui. Os gestores, eu falei dos gestores, né, da parte mais alta ali, dono de empresa, CEO, engenheiro de software, arquiteto, o paquerador. E requisitos, né? Só quem consegue levantar os requisitos é engenheiro de software. Ele é qualificado para isso aí. Existem situações
que a interação com o cliente, na mesma hora já se cria todos os requisitos em uma única reunião com o engenheiro de software. E já se fabrica e entrega o projeto em uma semana, em pouco tempo, com o engenheiro de software. Não precisa de várias reuniões. Esse negócio de várias reuniões é muito estranho. Ou o cliente tem uma coisa errada com o cliente, é um criminoso, ou quem está entrevistando não é qualificado, é um paquerador. O cliente pode estar sabotando, ou uma pessoa interna pode estar sabotando conscientemente ou inconscientemente aquilo ali. Entendeu? É dessa forma. Normalmente o engenheiro de software, em uma reunião, 2, 3, já tem tudo praticamente pronto ali, para poder produzir e finalizar o projeto. Lembrando que metodologias ágeis não devem ser engessadas de forma alguma. Existe projeto, vamos dizer que você tem uma empresa qualificada com metodologias ágeis. E existem projetos que você não consegue aplicar metodologias ágeis por serem pequenas, ser projetos pequenos, ou projetos que na primeira reunião você já fez todo o requisito, já está tudo feito bonitinho ali, e você só manda fabricar, cada um botar a mão na massa, revisar código, colar, copiar, editar, produzir, testar, compilar e pronto. A metodologia ágil acaba não sendo possível. Você não consegue estar produzindo software todo dia e mostrar ao cliente, não é possível mais, já está tudo pronto ali, é só entregar ao brother, daqui uma semana, um mês, vem aqui porque é seu e acabou. E pronto, você não consegue aplicar metodologias ágeis em tudo. Aí você acaba entrando no projeto original, clássico de engenharia de software, né? Não é a mesma coisa, porque na verdade não tem erro, tá certinho, não é? Quando você tem um engenheiro de software levantando um requisito, tudo bonitinho, tendo certezas, sai tudo certinho. E antigamente existe muitos erros, porque não é o engenheiro de software que está levantando, é o paquerador. Então, independente de ser uma metodologia ágil ou não, existe sabotador consciente ou não que não está deixando o projeto andar. Então, muitas vezes o problema não é a metodologia de ser cascata, né? Metodologia de engenharia de software em cascata. Muitas vezes não tem nada de errado ali. E existe aplicação, sempre terá aplicação para metodologias ágeis e cascata, sempre terá. Sempre. Então, o que está errado não é o método cascata ou a metodologia ágil, mas exatamente a interação empresa-cliente. Ou o cliente ou a empresa que está errando. Basicamente isso aí. Entendeu? Não é o cascata, que muitas vezes você tem que usar o cascata mesmo ali, não tem o que fazer. Claro, você acaba botando na reunião uma tiração de dúvida, não sei se é isso que chama, mas isso é comum para qualquer projeto, beleza? Acredito que seja isso aí. Um abração a todos, tem o que fazer.